Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14. Nós vamos falar hoje sobre as bênçãos espirituais em Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Certamente um dos capítulos mais gloriosos e triunfantes da palavra de Deus é este aqui, esse trecho, essa perícope, essa sessão. Meus irmãos, o que traz para nós felicidade? O que produz uma oração fervorosa em nós? Davi diz que ele amava mais a palavra de Deus do que muito ouro depurado. Imagina só se de uma forma lícita, obviamente, ganhássemos muito dinheiro, milhões, bilhões de dólares. E aí nós iríamos orar à noite, obrigado, Senhor, por essa bênção. Minha vida está resolvida agora, conta paga, dá para aplicar e viver de rendimento até o final da vida. Ia ficar tudo bem, aparentemente. Será que essa oração, agradecendo este valor, seria mais fervorosa do que a oração agradecendo pela salvação em Cristo? Não deveria. Vamos sondar então o nosso próprio coração, se nós, como Paulo, adoramos a Deus, como ele faz aqui pela nossa salvação. O que é mais importante para nós? Qual é o tesouro da nossa vida? O que nós dizemos? Isso me deixa profundamente feliz, contente, alegre. A tal ponto que a pessoa vai orar, você percebe que ela tem aquele fervor, aquela gratidão a Deus. Um cantor chamado Matos Nascimento, ele era músico naquele grupo de, acho que é pop aquilo, Paralamas do Sucesso, foi convertido a Cristo e fez uma música muito bonita, Sou Feliz. Antes ele não era, tinha dinheiro, mas bebida, problema no casamento, e agora é um cantor evangélico,
um irmão, e ele diz: agora eu sou feliz. A letra diz o seguinte: amigo, ouça agora nesse hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo que quer salvar você. Meu estado era para morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim e estendeu a mão. Sou feliz. Sou feliz. Sou de Jesus. Jesus é meu. Seu braço me conduz. Queres também ser feliz? Aceite a Jesus. A paz que você pensa ter no mundo, eu também pensei, ele diz. Tristezas, desilusão, foi tudo que eu encontrei. Mais dinheiro, mais sucesso, mais fama, mais afunda a pessoa. Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, eu aceitei. Hoje sou feliz, por isso eu canto assim. Me lembro quando um dia em meu ser sentia transbordar, problemas e perturbações chegavam em meu lar. Mas lembro-me também quando aceitei o grande Redentor. Eu hoje canto, sou feliz, Ele é meu Salvador. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu. Amado irmão e amigo, você é feliz? Se você observar, só tem um ponto aí, no final do versículo 14. Um ponto final. Antes não tem, pode procurar, não tem. No máximo um ponto e vírgula. É como se Paulo começasse no versículo 3, tomando um fôlego, e ele começa a falar, ele não para, até chegar no versículo 14. E é muito difícil separar todo este bloco, tem muita coisa aqui. Os irmãos perceberam na leitura, nós precisamos prestar muita atenção para ver a relação entre as frases. Nós vamos tocar aqui no essencial. Há uma divisão básica no texto: as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho e as bênçãos do Espírito Santo. E há, de certa forma, uma marcação dessa divisão. Olha o versículo 6: para louvor da glória de sua graça. Versículo 12: a fim de sermos para louvor da sua glória. Versículo 14: em louvor da sua glória. E essa é uma marcação, quando ele fala do Pai, versículo 3, até a marcação louvor para a sua glória, depois fala do Filho, até para o louvor da sua graça, e aí o Espírito Santo que termina com o mesmo refrão, por assim dizer. Veja as bênçãos de Deus. Quais são as características e qual é a lista que ele dá das bênçãos? Vejamos então as características e a lista. Às vezes as pessoas falam assim: eu não sei, eu acho que eu não sou uma pessoa abençoada. Como não? Nós vamos ver o que Deus fez por nós através do seu Filho. E nós não precisamos de alguma coisa desta vida para sermos abençoados. Em Cristo Jesus nós já somos, meus irmãos. E nada pode tirar esta condição do crente de abençoado e muito abençoado. Como esse irmão nosso que abriu mão de tudo e diz: agora eu sou feliz, agora eu sou de Jesus. Bênçãos paternas, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha até um termo judaico, hebraico, para este bendito. Que Deus seja louvado, que nós possamos falar bem dele e louvá-lo pela salvação. Ele é o nosso Pai. Bênçãos paternas. Segundo, bênçãos espirituais, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual.
Tem uma frase muito interessante, não sei de onde é, que diz o seguinte: aquele que tem tudo neste mundo e não tem Deus, ele não é mais feliz do que aquele que tem, aspas, apenas Deus. O homem rico, ele é infeliz. O ímpio não tem paz se ele não tiver Jesus. A nossa bênção, irmãos, a ênfase da bênção na palavra de Deus é espiritual. Mas lembra da introdução. Nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, porque por vezes nós temos mais fervor, mais ânimo para agradecer a Deus por algo que é terreno. E devemos, irmãos, agradecer pelas bênçãos terrenas. As coisas que Deus faz na nossa vida, que Deus concede, mas a espiritual é maior. Toda sorte, toda espécie, multiforme, bênção espiritual. Bênção paterna, espiritual, celestial, olha só, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É do céu que vem essas bênçãos, é do trono da graça de Deus, é mediante a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, então, depois daquele prefácio dizendo: irmãos de Éfeso, vocês foram alcançados pela graça de Deus, vocês são santos, vocês são fiéis, e Deus tem abençoado, e eu vou fazer uma lista agora de todas estas grandes, gloriosas e profundas bênçãos de Deus. Ele quase não respira aqui. Ele começa no versículo 3 e termina lá no 14. É alguém animado com o Evangelho, tocado pelo Evangelho do Senhor Jesus, foi profundamente preenchido pelo amor de Jesus Cristo. A graça iluminou o coração dele. Ele está adorando a Deus. Ele está dizendo: meus irmãos, Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Bênçãos paternas, espirituais, celestiais, graciosas. Versículo 7. Segundo a riqueza da sua graça. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Pecadores miseráveis, todos nós seríamos lançados no mais profundo do inferno, na condenação eterna, se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida. Quando alguém diz: eu sou salvo porque eu sou bom, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, essa pessoa ainda não entendeu a obra da graça. A salvação é pela graça. Nós merecemos a ira total e eterna de Deus. Mas o amor triunfou sobre a sua ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Pela graça sois salvos. Coloca este refrão na sua mente: eu sou salvo pela graça. A riqueza da sua graça. Você é rico, irmão. E o rico, segundo este mundo, é pobre, se não tiver a graça de Deus. É um ser alienado do Senhor. Precisa da graça. O Salmo 67 diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. A causa da bênção de Deus é a graça. A causa da salvação é a graça. Eu e você estamos respirando, nosso coração bate pela graça de Deus. E aquela água, aquele pão é a graça de Deus. E andar é a graça de Deus. E ter filhos e gerar filhos é a graça de Deus. É um Deus gracioso. Bênçãos cristocêntricas. É a graça em Cristo. Sabe por que nós somos abençoados? Por meio de Cristo, versículo 5. Por meio de Jesus Cristo. Versículo 6. No amado. Versículo 12. Em Cristo.
Ou seja, Cristo é o canal das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu não mereço, você não merece. Nós, sem Cristo, estávamos perdidos, alienados de Deus, reprovados, inimigos, escravos do pecado e toda sorte de paixão. Mas, atraídos pelo Espírito Santo, regenerados um novo coração e agora unidos ao Senhor Jesus, todas essas bênçãos são derramadas sobre a nossa vida. Segundo a soberania de Deus. Bênçãos soberanas. Olha o versículo 5. Segundo o beneplácito, ou seja, boa vontade, o querer de Deus que é bom. Versículo 5. Versículo 11, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se renda a Deus, ele é soberano. Bênçãos paternas, espirituais, celestiais, graciosas, cristocêntricas e soberanas. Vamos para a lista das bênçãos. Quanto ao Pai, eleição. Eleição eterna dos santos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Meus irmãos, nós já estávamos no coração de Deus antes mesmo de nascermos. Amados de Deus com amor eterno, como diz Jeremias. Você vai indo para trás e não houve um tempo em que Deus não o amasse. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, é um amor eterno. Já estava lá no coração do Senhor. A preciosa, gloriosa e triunfante doutrina da eleição. Deus escolheu, se Deus condenasse a humanidade inteira, Ele seria justo e ninguém poderia questionar. Mas segundo a sua sabedoria, graça, Ele escolheu alguns destes caídos para serem salvos. E que ninguém questione isso, porque Deus faz o que Ele quiser. Como eu acabei de dizer, se Ele condenasse a todos, Ele seria justo. Mas Ele quis exaltar a sua própria graça, bondade e misericórdia, salvando alguns. Nos salvos, Deus é glorificado em seu amor, sua bondade e misericórdia. Nos ímpios, Deus é glorificado no exercício da sua justiça. Toda a glória pertence a Deus somente. Predestinação. Ele nos predestinou. Mas observe, para Ele. Olha o final do versículo 4. Em amor nos predestinou para Ele. Então é assim, em amor, predestinou para Ele. Ele não predestinou ou escolheu, as duas palavras são semelhantes. Na teologia, a eleição é um aspecto da predestinação que é maior, mas aqui Paulo usa assim no mesmo sentido, aproximado da salvação. Deus não viu que o pecador teria fé, então Ele escolheu. Porque aí já não seria a eleição isso. Não seria a predestinação. Ele escolheu, Ele predestinou para que tivéssemos fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Isto pode ser tanto a fé quanto a salvação. É dom de Deus. O amor de Deus transbordando, o amor eterno, profundo, glorioso, superando, ultrapassando qualquer limite, fez com que Ele predestinasse, pré-ordenasse a salvação do pecador. Portanto, a causa da nossa salvação é o amor eterno de Deus, a causa da eleição, a graça de Deus, a causa da predestinação, o decreto eterno do Senhor. É muito calvinismo isso aí. Não é para
encaixar um sistema teológico nisso. Pense biblicamente, olhe para o texto e tire do texto a verdade. Não é primeiro ir para um sistema teológico e depois enxergar aqui as doutrinas. Não, é tirar do texto as doutrinas e ver que esse apelido, calvinismo, realmente exalta a graça de Deus e não o homem. Em amor e para ele, olha só, irmãos, versículo 5, para a adoção de filhos. Aquele pecador morto, que andava segundo o curso deste mundo e gostava, capítulo 2, versículo 2, debaixo da soberania, do governo, dos ditames de Satanás, filho da ira de Deus, agora é filho do Pai Celestial. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Não somos filhos de Deus por natureza, somos por adoção. Ele nos recebe como filhos, e assim somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Adotado, agora você é filho de Deus, agora Deus se agrada, Deus se deleita em você, que é um verdadeiro cristão, um filho de Deus, adotado na família da fé, irmão de Jesus Cristo, filho do Pai Celestial. Que bênção se compara a isso? Por que as coisas desta vida e deste mundo têm roubado a nossa alegria, amados irmãos, se nós somos filhos de Deus? A redenção, vamos agora para a obra do Filho, já falamos do Pai, agora o Filho. Redenção, versículo 7. Jesus é o amado, versículo 6, Ele fez tudo isso por nós, amado. É o amado que nos ama. Você ama o Senhor Jesus? Já conheceu o amor dele pela sua vida? Tem um relacionamento íntimo, precioso, contínuo com o Senhor Jesus? Você pode dizer, Ele é o amado da minha alma. Nas palavras do livro de Cantares, o meu amado é meu e eu sou dele. O amado, Paulo diz, aquele que é digno de todo amor, aquele que nós amamos com todo o nosso ser, nós transbordamos no amado. A redenção, versículo 7, ou seja, essa palavra grega era usada no mercado de escravos, quando alguém comprava um escravo, era a palavra aqui, redenção. Jesus, pelo seu precioso sangue, nos comprou, nos adquiriu, nos tirou daquele estado de escravidão, miséria, morte, condenação, alienação, e agora nós somos dele para sempre. Não saímos mais. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Se alguém perguntar amanhã, então, qual é a sua alegria, qual é o motivo da sua felicidade, você pode dizer, Jesus Cristo. Como eu posso ser feliz nesse estado que eu me encontro no hospital? Jesus Cristo. Como eu posso ser feliz mesmo baleado, mesmo sofrendo uma violência? Jesus Cristo. Como eu posso ser feliz depois de perder a minha filhinha de 4 anos? Como eu aconselhei um policial certa vez. Eu só podia responder uma coisa: Jesus Cristo. Só Jesus pode preencher esse vazio, essa existência sem vida, na verdade, só existe, mas não vive. Redenção, remissão dos pecados, ou seja, perdão. A nossa ficha, a nossa lista cheia de pecado, tem pecado escrito em todo lugar, é uma vida de pecado, desorientada. Jesus limpa e purifica para que fique assim, branca, sem nada, não consta nada, não tem culpa. É isso que a palavra remissão quer dizer. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça.
Quem está escrevendo isso? Paulo, o assassino, o blasfemo, o torturador. Por isso que ele está tão empolgado aqui. Ele está com o coração transbordante de gratidão porque Jesus perdoou os seus pecados. Redenção, remissão, iluminação, desvendando-nos o mistério da sua vontade, ou seja, aquilo que estava oculto e agora foi revelado. Caiu aquela escama, aquilo que estava vedando, já não está mais sem enxergar, agora eu vejo, agora eu entendi o Evangelho, eu creio, eu abraço Jesus Cristo, eu me prostro diante do Senhor, agora eu sou dele e ele é meu para sempre. Enxergou. Irmãos, quando tem esse momento da iluminação, o sopro do Espírito Santo, e a pessoa consegue enxergar o Evangelho, entender o Evangelho, o coração se abre, desvendando-nos o mistério da sua vontade. É a pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Não é historinha, coisas vãs, inúteis, coisas desta vida. Não, o Evangelho, Jesus Cristo. E aí o pecador, arrependido, pela obra do Espírito Santo, ele começa a entender o Evangelho, começa o Espírito Santo a gerar um arrependimento, ele começa a enxergar, entender a obra de Jesus Cristo, e ele diz, eu creio, Senhor. É a graça de Deus que faz isso. Redenção, remissão, iluminação, herança. Olha o versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. No texto original nós temos duas possibilidades aqui, as duas são verdadeiras no Novo Testamento. Fomos também feitos herança. Outra possibilidade, fomos também feitos herdeiros. Mas as duas verdades estão na Bíblia. Olha a diferença, é sutil, mas ao mesmo tempo faz uma diferença total, olha só. Fomos também feitos herança, ou seja, nós somos herança para Deus. Nós somos a herança do Senhor Jesus Cristo. Quando diz que nós somos herdeiros, é que nós iremos compartilhar das bênçãos eternas e reais. Feitos herança, como está aqui, na Almeida atualizada, é o mais provável, por causa do que ele fala depois. O Senhor nos comprou. E sabe o que diz Isaías 53? Ele, Jesus Cristo, verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Jesus diz em João, no Evangelho de João, eu voltarei para buscar vocês e eu vou receber vocês para mim mesmo. Veja, nos predestinou para Ele em amor, é tudo amor aqui nesta sessão da palavra. Deus nos quer para Ele eternamente. É um relacionamento, é uma comunhão da graça, do amor de Deus. Nós somos a herança do Senhor. Nós somos o tesouro do Senhor Jesus Cristo. Pelo que Ele fez na nossa vida, Ele nos faz a sua própria herança. Olha aí o que diz o versículo. No qual fomos também feitos herança. Quem sou eu, você diz, eu também falo isso, de coração. Não é nada, mas o que Ele fez em nós, meus irmãos, é o que dá essa condição de sermos herança do Senhor. Por último, a obra do Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. O cristão é muito abençoado, não tem que acontecer nada para ele ser abençoado, ele é em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, vocês que ouviram a palavra da verdade, conversão é aqui, irmão, é quando ouve esse livro. Não só ouve,
crê. Está aí no versículo 13. Vocês ouviram a palavra da verdade. O evangelho, a boa nova, a boa notícia da vossa salvação. Vocês creram. Primeiro, ouvir. Satanás atrapalha o ouvir da palavra. Tome cuidado se a sua mente está dispersa. Não está ouvindo o que eu estou falando. Não está ouvindo aqui a exposição do texto. Não está ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Não está ouvindo. Disperso. Ou uma mente que concorre com outros assuntos. Segundo a parábola do semeador, é aquela mente que ouve, mas não ouve até o profundo, a ponto de dar frutos. Ouve superficialmente, às vezes se empolga. Tem uma certa reação emocionada, mas não é profundo. Ouvir bem, crer, e é selado com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, é selo e penhor. Observe isso, versículo 13. Selados com o Santo Espírito, o qual é o penhor. O que é selo? Selo aqui identifica de quem é. É uma identificação. Naquela época, quando olhava para alguma coisa, tem o selo do rei, é propriedade do rei. O Espírito Santo é o selo, assim como tem a marca da besta no livro de Apocalipse, ou seja, pertence ao império do mal, assim nós temos o selo do Espírito Santo. Ele pertence a Deus, porque ele tem o Espírito Santo. Segundo, penhor. Penhor é um depósito parcial. Para alugar uma quadra de futebol, por exemplo, vai jogar no sábado. Aí tem que fazer um depósito parcial, ou seja, dar um sinal, as pessoas falam. É o penhor. Então, a primeira parte dessa herança final, nós já temos, é o Espírito Santo. O crente já está desfrutando uma parte, uma primícia do céu pelo Espírito Santo no seu coração. É o Espírito Santo, é o selo. Quando o Senhor voltar, quem tem o Espírito Santo, ou seja, é o selo, esse aqui é de Deus, tem o Espírito Santo. E é o penhor, é o primeiro pagamento, é a primeira parcela, por assim dizer, da herança. Olha só, o resgate da sua propriedade. Você que tem o Espírito Santo, então você é salvo. E quando Jesus voltar, ele vai olhar para você e dizer: este é meu. Ele já experimentou das primícias do céu. O depósito parcial, penhor. O resgate da sua propriedade. Por exemplo, um pedaço de madeira que era transportado, tinha o selo naquela madeira. E transportado para aquele lugar, já tinha um pagamento, porque senão poderia transportar à toa. Então, boa parte já era dado antes. Ou seja, vai chegar lá porque pertence àquela pessoa. Nós temos o Espírito Santo, então é um selo de identidade e é uma garantia que nós estaremos para sempre com o Senhor. O que resume esse capítulo todo é: em amor no amado. Qual é o tamanho da nossa gratidão? Será que nós podemos dizer: Senhor, eu experimentei o que está escrito aqui. Eu sou teu. Senhor, eu sou feliz. Senhor, eu sou de Jesus para sempre. Obrigado pelo amor do Pai, a redenção do Filho e a habitação do Espírito Santo. Amém. Feche seus olhos. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus, se você ainda não fez isso. Agradeça o amor eterno de Deus, a redenção do Filho, a habitação do Espírito. Louvado seja o teu nome, Senhor, por
tão grandiosa e gloriosa obra de salvação. Teu amor, Senhor, chega a ser, como Paulo diz, um amor que nos constrange. Este amor encheu o nosso coração pelo Espírito, atingiu a nossa alma. Pela obra do Teu Santo Espírito nós enxergamos, nós entendemos, nós abraçamos Jesus Cristo pela fé. Mas será que há alguém aqui, Senhor? Quantos há que ainda não conhecem Jesus? Que não tiveram uma experiência mais profunda com o Salvador Jesus? Nosso mestre disse na casa de Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. Esse também é filho de Abraão. Que haja salvação nesta casa de oração, Senhor. Que haja salvação no nosso lar. Ó Deus, nós somos muitas vezes murmuradores, ingratos. E desviamos, Pai. O Senhor Jesus disse: onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Jesus Cristo seja o tesouro da nossa vida, o amado da nossa alma. O nosso Senhor, Salvador, Mestre, a nossa alegria, a nossa felicidade. O nosso amigo fiel. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tem misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, por tão grande obra de salvação. Que possamos cantar, Senhor, com fervor. Agradecer por esta bênção espiritual. Senhor, que o coração da Tua igreja seja um coração inflamado pelo Teu Santo Espírito. Coloca fogo, Senhor, no nosso coração. Faz arder, ó Pai. Convence-nos do pecado. Prostra, Senhor, a Tua igreja em adoração a Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado porque o Espírito habita em nós. É selo, penhor, é a garantia que o Senhor nos tomará para si. Recebe, pois, Senhor, a nossa humilde, mas profunda gratidão, em nome de Cristo. Amém.